Não sei nem como é que começar esse vídeo, mas vamos lá, simbora. Mais uma vez, eu fui vítima de um crime na internet, né? O famoso gerado crime de ódio, crime contra a honra. Mas dessa vez esse crime ele teve outras camadas e eu pude mapear, né? Ir atrás de pelo menos algumas das pessoas que estavam por trás, né? Do que aconteceu. Vamos começar pelo início, então, né? Esse vídeo é para as pessoas que me acompanham, que viram toda essa coisa nojenta, horrorosa que aconteceu comigo essa semana, esses dias, né? Eu postei no meu Twitter uma matéria explicando. Eu postei no meu Twitter. Eu, além de fazer esse trabalho, que eu tenho um canal onde eu falo sobre minha vida, comento coisas da cultura popular asiática, de acontecimentos aqui, né? Esse é a minha linha de trabalho aqui na internet. E eu acabo levando um pouco desse trabalho para as minhas outras redes sociais, né? Eu tenho Twitter, tenho Instagram. E algumas pessoas me comentaram comigo e queriam explicação, porque eu sempre, algumas das pautas que eu trago são desdobramentos e sugestões da interação com as pessoas, né? E as pessoas queriam uma explicação para entender melhor por que um cantor chamado Jackson Wang estava envolvido em algumas polêmicas, e a polêmica mais recente que os próprios fãs dele trouxeram à tona e colocaram, né, que agora já não acredito que sejam tão fãs assim, foi o fato de ele ter usado recursos para poder crescer a carreira dele, né? Isso são acusações por parte dos fãs. E as pessoas queriam explicação para entender, porque quando a gente fala de coisas que acontecem aqui na China, a informação ela chega com muito atraso, as pessoas demoram muito a entender, as pessoas ficam perdidas, elas querem defender ou querem atacar, mas elas não têm ali as informações básicas para saber, e as pessoas que são fãs, que acompanham determinado artista, cantor, enfim, personalidade, querem saber o que está acontecendo. E eu trouxe essa pauta, reuni todos os prints, fui atrás dos argumentos do porquê que algumas pessoas estavam acusando isso, e eu apenas expliquei o que essas pessoas estavam acusando ele, mostrei os prints. E as redes sociais aqui na China, elas são muito inacessíveis se você não está aqui, né, aqui dentro, né, porque é um outro idioma, é um idioma que pra gente é mais difícil de entender. E as pessoas, às vezes, elas não querem usar ali o Google Tradutor, não querem elas querem ter a informação já ali mastigada, e é nesse nicho que eu me encontro, né, que é um nicho que as pessoas consomem, que é o meu trabalho na internet. Então eu fiz um post no Twitter explicando, colocando todos os prints, colocando o perfil de quem falou, de quem mostrou as informações, com base no que, tudo. E coloquei, obviamente, as fontes, que a gente precisa das fontes para confirmar, caso a pessoa queira ir no Weibo, que foi onde aconteceu toda esse boato, né, esse rumor, que querendo ou não, é uma notícia, porque envolve uma pessoa grande na internet. E na maioria das vezes isso acontece, isso é muito comum acontecer, porque as pessoas não estão aqui 24 horas convivendo. Então, esse atraso na informação é um atraso que é muito comum para quem consome cultura chinesa, principalmente a chinesa, né? Porque as pessoas não têm tanta facilidade assim. Aí eu fui, printei, expliquei todo o bafafá que estava acontecendo, de acordo com as pessoas que estavam espalhando essas notícias, quais são os argumentos. Coloquei ali uma coisa chamada thread, que vários tópicos, colocando ponto a ponto, explicando, para que as pessoas pudessem formar a sua opinião. Gente, quando eu coloquei isso, no meu Twitter eu não tenho muito engajamento, porque é China, porque meu perfil não é atraente para as pessoas, né? Meu maior engajamento é Instagram e YouTube, então eu acabo trazendo essas pautas que eu acho que são mais rápidas, porque o Twitter é uma ferramenta mais rápida, você vai lá, digita e tal e posta. Então eu acabo colocando lá para quem precisar dessas informações. Eu sinto o maior prazer de fazer isso, né? Porque a minha formação acadêmica,
profissional, universitária, é no jornalismo. E tá fazendo isso é uma válvula de escape muito grande para mim. Quem acompanha aqui sabe, desculpa, muito emocionado, porque a história vai ficar muito pesada. Quando eu fiz essa história, eu já imaginei, falei, nossa, isso é uma coisa assim tão furada, que pra gente é uma coisa assim tão besta, tão pequena, que não tem como nem ser verdade, né? Alguma daquelas acusações. E como todo bate-boca de internet, as coisas vão sendo derrubadas, vão sendo complementadas, vão sendo aumentadas, diminuídas, enfim. Vai ter aí um desenrolar que é natural de como os humores acontecem. Isso é notícia. E geralmente no Twitter é uma coisa boa que a gente consegue ir lá atualizando, né, as coisas, né, para saber se foi derrubado, não foi derrubado, enfim. Postei já achando, nossa, isso aqui não vai ter repercussão nenhuma, porque, nossa, gente, algumas coisas que eu não escrevi isso, mas é uma coisa óbvia, porque lá no meu texto eu coloquei apenas a tradução do que estava acontecendo. Mas eu falei, nossa, aqui, óbvio que isso aqui não vai ter repercussão nenhuma, porque imagina, algumas das coisas estão tendo, ele está sendo acusado. E não foi isso que aconteceu. Isso caiu numa, que a gente chama de fanbase, né, dele, e essa fanbase dele tem muitas adolescentes, crianças, muita gente, né. E as pessoas começaram a falar, a me acusar, a me xingar, a falar absurdos pra mim, que eu não vou colocar aqui, porque quem acompanhou no Twitter, essa postagem ela é pública, ela teve nesse momento mais de 280 compartilhamentos, e um monte de comentário, um monte de mensagem particular, que algumas eu coloquei, dividi com o meu público lá no Instagram, as pessoas acompanharam. E é uma coisa assim que quem trabalha com internet e quem trabalha com conteúdo asiático já está acostumado a enfrentar quando você vai expor, né, dividir, no meu caso, compartilhar a informação do que está acontecendo para quem quer saber, para quem quer se munir de informação, já está acostumado. Quando a notícia, quando o fato vai de contra, não é positiva em relação ao artista, tem um monte de gente, principalmente adolescentes, crianças, te mandando mensagens horrorosas. E você fica sem saber o que fazer, porque você sabe que são crianças, sabe que um processo é uma coisa desgastante, você precisa de bastante informação, você precisa saber o detalhe da pessoa, o endereço, enfim, um monte de coisa, e fora que a gente fica com receio, né? A maioria das pessoas ficam com receio de correr, de gastar tempo, dinheiro e mental nisso tudo. E foi que eu estava tentando, sempre tento levar isso na esportiva. E muita gente fala assim que, Edivan, você tem que dar um tempo na internet, você tem que estar acostumado, a gente não precisa estar ali acostumado a ser humilhado, assim, porque a gente está fazendo ali apenas o nosso trabalho. No meu caso, nem minha opinião tinha sobre o fato, eu estava apenas expondo os fatos que as pessoas colocaram aqui na China e muita gente não gostou. Minha conta foi denunciada, o Twitter já analisou todas as denúncias e concluiu que eu não infringi regra nenhuma do Twitter, porque obviamente eu não xinguei ninguém, enfim, né, vai lá no Twitter que você vai ver. E foi gente do mundo inteiro, eu recebi ameaças bem pesadas em árabe, em tailandês, em turco, acredito eu que seja aquela língua, em francês, em várias línguas, e em português, que foi a maioria. E esse negócio foi espalhando em Instagrams, em perfis, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. E quem trabalha com isso já está muito acostumado, né? Quando toda vez que tem uma coisa que é negativa, uma coisa muito forte negativa contra ela, você tem que submeter a essas mensagens de ódio como se você fosse o culpado. No meu caso, eu não estava nem colocando a minha opinião, estava apenas traduzindo o que estava acontecendo. E a gente toma isso como se fosse uma coisa natural e que não deveria ser uma coisa natural, porque ninguém... você pode discordar na notícia, você pode achar ruim o que está acontecendo, mas você em momento algum pode ferir a dignidade e a honra de uma pessoa. E eu estava tentando levar isso na boa, porque para o nosso mental é melhor a gente levar isso na boa.
Até que comecei a receber mensagens de pessoas falando que, olha, Divan, tem um perfil X que tá falando você. A pessoa pegou ali o print do meu Twitter, compartilhou e começou a falar um monte de absurdo, porque as pessoas, né, estavam ali revoltadas com a informação que eu estava repassando, comentando que é uma informação válida aqui na China. E no final ela me mandou tomar bem no meio do meu fiofó, que isso é uma coisa extremamente ofensiva. Eu me achei extremamente invalidado, invadido, porque eu não vi nem quem é essa pessoa. E a primeira coisa que eu pensei, que eu notei nisso, é que a pessoa queria usar do meu trabalho, do meu alcance, de tudo que estava acontecendo, para ganhar público, comentar, engajamento, as coisas. Fiquei muito surpreso, porque eu nem conhecia a página, mas a página tinha 60 mil pessoas que acompanhavam essa publicação no Instagram. Tem Twitter, tem grupo no Facebook, sabe-se lá mais o que, grupo no WhatsApp, depois eu descobri. De pessoas que... É uma página que comenta coisas que acontecem em dramas dramas coreanos, dramas asiáticos, pelo que eu percebi. Eu fiquei indignadíssimo quando isso aconteceu e a pessoa não me marcou, porque a pessoa não queria que eu soubesse. Você tem todo o direito de comentar e não gostar da notícia, mas você não tem o direito de ir lá e xingar uma pessoa que você mal conhece por estar trazendo explicações do fato que está acontecendo. Você tem que discutir lá com as pessoas que estão colocando isso na internet, né? Que estão colocando esses prints, estão acusando, ou seja, tem que vir aqui o pessoal da China com o perfil original que acusou e esse perfil que tem que responder pelos seus atos, né? Se é real ou não. O perfil logo viu, né, que tinha dado ruim, porque eu não me calei, não vou me calar, e me bloqueou. Com isso, obviamente, quando a pessoa bloqueia a outra pessoa, ela ofende, ela comete um crime, faz alguma coisa que é ilegal, a pessoa bloqueia porque ela quer fugir da responsabilidade da outra pessoa que está sendo a vítima de reunir provas. Então, eu expus isso no meu Instagram, porque você sabe que para você entrar com um processo, para você processar alguém, para você provar que você... Porque para a vítima provar que ela é vítima, ela precisa ter de provas. E nas redes sociais, principalmente Instagram, que você posta as coisas e some em até no máximo 24 horas, ou quando você vai lá manualmente deleta, é muito sensível, você precisa, né? Você precisa de ajuda de terceiros. Eu moro aqui no exterior, na China, as pessoas mais próximas a mim são meus gatos. Não tenho outros brasileiros próximos a mim que poderiam entrar nessa conta, tirar prints e tudo. E foi quando eu comecei a denunciar o que estava acontecendo comigo. Você pode estar imaginando que isso é demais, estou fazendo assim um auê. Mas eu já estou cansado disso, sabe? Eu estou apenas tentando fazer o meu trabalho, tentando ter disso um trabalho que, já falei, é o meu principal válvula de escape. E muitas pessoas falam assim, você tem que dar um tempo na internet, você precisa, quando acontece isso, se distanciar, né, passa um tempo, relaxa a cabeça. Mas esse ato da gente não fazer nada, a gente que é vítima, que sofre com isso, se calar, deixar a poeira baixar e ir embora, isso gera um outro problema, gera a impunidade, porque eu desconheço algum perfil dessa nossa área de K-pop, de drama, de BL, de cultura asiática no geral, que tenha sido processado por isso, porque na maioria das vezes a gente que é vítima, a gente que sofre isso, o mais mínimo das ofensas, a gente silencia, a gente se cala, porque a gente tem medo de ir atrás, as pessoas não têm dinheiro para entrar com advogado, porque isso não é uma coisa fácil. No meu caso, eu não moro no Brasil, eu não posso ter, não é fácil para mim ir na justiça pública, né, ir lá entrar com advogado. Eu preciso de alguém que possa me dar o suporte. E quando você é vítima, você está neste estado, você não pensa muito, você precisa de pessoas que possam te orientar.
E no meu caso, eu estou sozinho. Porque, né, eu moro fora, moro em outro país. Processar uma pessoa não é fácil, exige conhecimento, exige contato, processar. Que advogado que prossegue, que te ajuda contra casos criminais na internet. Quem pode te ajudar, e no caso você está no exterior, quem pode te ajudar estando no exterior, você não estando fisicamente no Brasil, gera todo esse desgaste. Eu poderia apenas só me calar, como já me calei várias vezes. Fiquei chorando o dia todo. Tento passar uma imagem forte para o meu público, para as pessoas que me acompanham. Mas você não consegue ser como diz a Luísa Sonza, né? Ser braba todo dia, né? E se eu me calar mais uma vez, não foi a primeira, não foi a segunda, nem a terceira vez que isso aconteceu. Quem me acompanha no Instagram há mais tempo sabe de todo esse histórico. Se eu me calar mais uma vez, vai ser mais uma impunidade, mais um grupo de pessoas que vão se safar e achar que podem falar de uma pessoa, podem diminuir o caráter, a honra desta pessoa, e tá tudo bem. Então, eu consegui, com a ajuda das pessoas que me seguem no Instagram, informações pessoais, mas que são públicas, porque se não fossem públicas eu não teria acesso, ninguém teria acesso. Então a gente conseguiu o CNPJ do perfil que está atrás disso, e esse CNPJ é uma informação também pública, porque a pessoa colocou nas redes sociais, a ADM colocou lá a informação no Facebook, no Instagram, enfim, tá lá para quem quiser consultar. E até no grupo do Facebook, você consegue ver quem são as administradoras da página do Facebook, ou do perfil. Fiquei muito, assim, chateado, porém não surpreso, com alguns perfis com os quais eu interajo no Instagram, que acompanhava essa página, que eu falei, é uma página de mais de 60 mil pessoas, uma página que então tem sua influência, né? Eu fiquei assim, muito chateado com, por exemplo, o perfil da revista Coreia, que é um perfil que eu tava sempre divulgando, tô sempre comentando, conheço uma das donas, uma das sócias da Coreia, a Carol. Ela viu meus stories porque eu marquei a Coreia, que eu vi lá que ela seguia essa página. Mandei mensagem pra Carol e a resposta que eu recebi foi o silêncio. Ela viu a mensagem, viu os stories e não respondeu. Eu entendo que a minha dor, ela não é a dor do outro. E o outro não vai pegar as minhas dores porque é uma luta solitária. É uma luta que você precisa se manter ali forte. Mas isso, eu tô tomando isso como, não como uma luta já minha, mas isso tá sendo, pra mim, eu vou pegar isso como um movimento político. Porque a gente que sofre com isso, que tem as nossas condições mentais, depressão, bipolaridade, seja o que for, a gente tá constantemente sendo bombardeados e nos usam a nossa condição mental, que a gente precisa conviver 24 horas com ela, como uma desculpa para a gente não estar em determinados lugares, não poder fazer determinadas atividades. E eu já estou cansado disso. Eu não sou a minha depressão, eu não sou a minha bipolaridade, eu sou um ser humano que preciso e vou e quero trabalhar. Quero estar nas redes sociais, quero conviver em sociedade, quero estar, não quero desistir da minha vida. E só quem sofre com isso, problemas mentais, sabe disso, o quanto a gente se sente excluído, porque é nos colocado pelas pessoas que temos que nos afastar das redes sociais, não podemos estar ali. Não podemos, então a gente não pode estar em comunidade, em sociedade, com outras pessoas, porque se nos atacarem, vão falar que porque você está transformando isso numa coisa muito maior que é. Até quando, gente? Pode ser, para você que está ouvindo,
uma coisa mínima, mandar uma pessoa assim tomar sabe, nesse local. Mas isso precisa parar. E eu vou me levantar contra isso. Hoje eu estou acabado, eu tenho um compromisso profissional daqui a pouco. E eu preciso estar nesse compromisso e eu vou estar lá como se nada tivesse acontecido, mas por dentro eu vou estar destruído. Atacar uma pessoa, tentar derrubar a página da pessoa, atacar a honra, mandar a pessoa fazer determinada coisa, acabar com a própria vida. São coisas muito pesadas. E a gente precisa ter um exemplo histórico na nossa comunidade de alguém que lutou contra isso. Eu posso lutar e, no final das contas, gastar o meu dinheiro e perder. Posso. É um risco muito grande. Mas essa luta precisa existir. Esse processo precisa acontecer. E por mais que eu caia, por mais que eu esteja sangrando, por mais que eu esteja num abismo, eu vou lutar até o fim para ter os meus direitos e para que outras pessoas se levantem e saibam que elas têm os seus direitos. Então, eu consegui ir atrás de alguns advogados, porque não são todos os advogados que conseguem desenrolar esse BO. Como eu falei para vocês, consegui os dados pessoais dos ADMs dessa página, só porque eu consegui expor no meu Instagram, porque quando uma pessoa te bloqueia, você perde todo o contato, porque a pessoa não quer que você consiga reunir provas, e pra gente processar uma pessoa, a gente precisa ter provas. Coloquei lá, entrei em contato e eu tentei pedir o mínimo, que foi apenas uma nota de desculpa, de retratação de um mal-entendido. Então eu fui atrás de todas as ADMs que estavam linkadas com essa página. E a resposta que eu obtive, a resposta oficial, segundo a pessoa que se diz responsável legal da página, foi essa. Eu vou ler para vocês. Consegui o WhatsApp dela porque uma das pessoas, né, que são ADM, falou que não tinha nada a ver com essa história e que ela não sabe por que o nome ainda constava como ADM do grupo, sendo que ela não estava trabalhando lá, então ela me passou o contato das outras pessoas envolvidas. E uma dessas pessoas se identificou como a autora da postagem e principal administradora que responde pelo grupo. Então ela falou o seguinte: olá, eu sou a autora da postagem e administradora legal da página, né, que eu não vou aqui citar. Sou a pessoa com quem responde legalmente pela página. Primeiramente, remova a imagem das meninas das suas redes sociais. Entre elas há, inclusive, uma menor, e você deve saber que isso é crime. Isso me deixou ainda mais preocupado, porque, como eu falei para vocês, é muito comum a gente ter menores de idades envolvidos nesse tipo de crime e saem assim impunem. Onde estão os pais dessa pessoa, né? Dessa pessoa que é menor de idade. E nas redes sociais, você não tem como saber a idade da pessoa. Eu não sou o dono do Facebook, não sou o dono do Twitter para saber se aquele perfil, se aquela imagem do perfil é a idade da pessoa. Enfim. Infelizmente, postei do seu Twitter. Não é crime, uma vez que você é jornalista, pelo que eu pude apurar. Sim, de fato, não é crime você compartilhar. Inclusive, você ajuda o meu trabalho compartilhando. E apesar de eu não apreciar jornalismo sensacionalista e sem fontes confiáveis, eu respeito de toda forma a profissão. Que bom que você respeita. Como você mesmo disse, você só estava passando a informação, ainda que não confirmada. Eu fico imaginando como assim não confirmada? Se as pessoas inteiras aqui, muitas pessoas na China que fazem parte desse grupo estão debatendo sobre isso já é a notícia em si. Que as fãs estavam em discussão à frente. Sinto muito se você se sentiu ofendido. Mas, pelo que eu pude perceber em seu perfil, você estava curtindo a atenção negativa que estava recebendo de outras pessoas que criticavam e de forma bem ofensiva até. Ela sabe disso. Salvei print de todos eles e também vi que esse é o conteúdo que você costuma produzir. Vocês costumam ver aí como é o argumento que está sendo construído para colocar a culpa
em cima de mim para justificar o porquê que as pessoas podem me mandar mensagens pesadas, né? Explicando por quê. Porque eu produzo, segundo a opinião dela, conteúdo sensacionalista. Eu, de verdade, nunca tinha ouvido falar de você até hoje, nem eu de você. Estamos quites. E por isso não marquei seu perfil, até porque a publicação era só uma reclamação sobre esse tipo de notícia que é tão nociva para os artistas e não havia intenção nenhuma de ataque pessoal. Não havia intenção nenhuma de ataque pessoal, mas você dirigiu um ataque à minha pessoa, que foi quem escreveu a matéria, está lá printado, e eu tenho isso, né? Eu tenho isso como provar, isso causa muita indignação, principalmente das pessoas que me acompanham. O palavrão foi uma indignação pessoal sobre a notícia em si, já que se trata de especulações de fã e nem sequer sabia que você é jornalista. Mas aí um ponto, você não pode ofender a honra de uma pessoa independente da profissão. Poderia não ser jornalista, poderia ser apenas uma pessoa, um blogueiro de uma formação X qualquer. Isso não te dá o direito de ofender a moral, a honra de uma pessoa. Jamais. Ninguém tem esse direito. Ou sobre o tipo de fonte que você usa. Se ela está falando que ela viu a postagem, mas ela não sabe o tipo de fonte que eu uso, sendo que eu coloquei lá de onde que veio essa fonte, que foi do postagens do Weibo de um perfil que acabou viralizando, causando revolta, indignação, assim como aconteceu comigo, porque expôs esses detalhes. Então, se a pessoa tivesse realmente lido a matéria, visto os prints, saberia com base no que eu escrevi e apenas reportei isso. De toda forma, me desculpe por isso. Por esse motivo, eu excluí as publicações. Então, ela excluiu porque, por esse motivo, e mesmo assim estaria tudo bem para mim, né? Depois de várias pessoas virem, através da sua página, denunciar a minha postagem por não ter nada de ofensivo. Mas você continuou, e não só continuou, como se excedeu em muito. Nossa, é engraçado, porque como é que eu vou provar que eu sou vítima se ela me bloqueia, né? Vamos aos fatos. Às 11h20, aproximadamente, você me acusou de ameaçar quando nem houve nenhuma. Isso é uma outra narrativa que ela fez. Ela apagou, de fato, histórias que ela me xinga e colocou apenas falando aquele argumento bem lugar comum na internet, que eu quero biscoito, que eu quero crescer em cima, quero fama. Eu falei, meu filho, quem tá cometendo um crime, quem tá aí compartilhando, não sou eu, é você. E por esse motivo... E ela escreveu, eu espero que você possa provar, eu tenho os prints, posso, pois eu posso, que não ameacei ninguém. A partir do momento em que você coloca a minha foto no seu perfil, com a minha postagem, e me manda ofensa pessoal para a minha pessoa, você vai influenciar outras pessoas a irem na minha página, a fazer a mesma barbaridade que você fez. A minha resposta foi apenas uma ação natural à sua resposta. E a única ação que eu poderia ter para poder ter provas para vir aqui num vídeo e abrir um processo contra você. Porque você sabe, e todo mundo sabe, qualquer pessoa sabe, que para eu acusar uma pessoa de ter feito tal coisa, eu preciso das provas. E na internet, nos crimes virtuais, se você é bloqueado, você não consegue essas provas. Você fica... A pessoa sai impune. Reportou a publicação, eu apaguei e bloqueei você, já que estava me acusando de algo que não aconteceu. Não está claro para você a gravidade. Vendo que eu não dei a atenção que você queria, mais uma vez, para ela, o argumento dela é atenção.
Você começou a tentar promover um lixamento virtual e praticou assédio direcionado no Instagram e no Twitter. Você reclamou que eu te bloqueei no Instagram, mas não no Twitter. Então, novamente, bloqueei você no Twitter. Mais uma vez, mais uma outra evidência de que ela queria se livrar de formas, me limitar a forma de que eu pudesse ter contato com as ofensas que ela estava trocando para mim. Isso deve ter irritado você. E foi aí que começou a exceder muito mais. Você foi até uma página antiga, pegou o nome de todo mundo que já passou em algum momento pela página e simplesmente expôs fotos sem o consentimento, inclusive de uma menor. Pegou o nosso número em algum lugar e passou a ameaçar todo mundo. Eu fui atrás para saber quem respondia quem tinha falado aquela besteira em relação à minha pessoa. Você não conhecer uma pessoa não te dá o direito de ofender essa pessoa. E todas as informações são públicas, estão nas redes sociais. Quando você clica, né? Eu acho que eu preciso... eu não queria estar aqui ensinando uma pessoa que tem uma empresa de produção audiovisual, que tem uma página para colocar conteúdos, repostar conteúdos de terceiros, que dá direitos autorais. E eu preciso vir ensinar a pessoa aonde que clica, aonde que toca, para você ter acesso ao rostinho das pessoas, ao perfil das pessoas que podem responder criminalmente caso cometa alguma coisa, alguma falha, como é o caso que aconteceu. Por uma briga que você está brigando sozinho desde as 11 e pouca da manhã. Isso é verdade, é uma briga que a gente briga sozinho. E eu vou brigar mesmo. A gente tem que brigar. E isso é uma mensagem até para você, que se sentiu aí ofendido, que já também passou pela mesma situação que eu passei, que você vai brigar sozinho, mas você precisa ter força. Existem publicações nos seus stories falando de atacarmos você ou direcionarmos seguidores para te atacar. Isso foi algo que nunca aconteceu e eu posso provar. Nossa, ainda bem que você pode provar que você postando uma besteira, uma ofensa para uma pessoa em uma comunidade de 60 mil pessoas, você pode provar que realmente nenhuma dessas pessoas foi lá me atacar, porque eu posso provar, estava no seu perfil, eu tenho os prints, tenho tudo. É que ela continua ali a explicar e ela continua. A questão é que você, além de cometer assédio digital, difamação contra páginas de ADM, calúnia, quando falou em ameaças que nunca existiram, violou o direito fundamental de uma adolescente, a integridade, expondo as redes sociais e foto dela, e com isso você ultrapassou todos os limites do direito de requerer uma retratação por qualquer coisa, ou seja, está colocando a culpa em minha. Isso, como eu falei, as pessoas sempre vão colocar nesse guarda-chuva na pessoa ser menor de idade, como se ela não pudesse responder. Vai ser bem interessante porque realmente a gente vai precisar encontrar os responsáveis por essa adolescente para saber por que a imagem dela, por que ela estava adquirindo função em uma empresa privada que está ganhando dinheiro com isso, porque, como eu falei, eu consegui o CNPJ dessa empresa. Então eu quero saber por que uma menor de idade estava ali à frente de um perfil público de uma empresa. Você ultrapassou todos os limites do seu direito de requerer uma retratação por qualquer coisa. Eu não teria problema nenhum em dizer me desculpe pelo xingamento, até porque não foi minha intenção te ofender e realmente sinto muito pela minha atitude de ver só a notícia e sair xingando. Pois é uma atitude que vai custar caro. E com isso eu te digo, me processe, eu responderei na justiça a sua representação, já que eu fiz a publicação, e como você, pessoa que aparentemente não é leiga, deve saber que quando você colocou todo mundo um bolo só, deu direito a todas elas representarem contra você, embora eu acho que nenhuma delas vá. Eu, entretanto, representarei contra você por tudo que você fez, pois você mesmo me forneceu muitas provas de suas atitudes e da mesma forma prestarei toda a orientação e suporte jurídico à família da menor que você expôs, caso eles queiram registrar a ocorrência. Muito bem, porque a gente realmente vai precisar, você vai realmente precisar se explicar em relação a isso. Eu não publicarei nada sobre isso, até porque não é interessante para você publicar realmente, até porque eu acho que você mesmo vai fazer isso, com certeza, porque eu realmente não quero te dar atenção alguma. Mais uma vez, tentando aí silenciar a vítima, para tentar colocar na minha cabeça de que foi uma loucura da minha parte, de que isso não vai dar em nada. Porque eu realmente não quero te dar atenção alguma. Eu apaguei todos os outros posts nessa treta unilateral.
Então, apenas apague as coisas relacionadas às outras ADMs e peça desculpas pelo que você fez ao mínimo. Ou seja, no final das contas, eu ainda tenho que me desculpar por ter sido ofendido. E é sobre isso. E é por isso que eu vou ir ter os meus direitos, brigar. Nunca processei ninguém na minha vida. E a hora chegou. E isso vai ser o meu objetivo realmente, porque eu quero que outras pessoas que também passaram por isso se levantem e que outras pessoas possam lutar pelo seu direito, né? E eu vou aqui, na medida do possível, legalmente, né, falando, dar as atualizações. E se eu perder essa causa, eu vou vir falar, se eu puder falar, se o advogado autorizar mesmo a falar depois que eu perder, vou vir comentar sobre isso, gente. Perdi e vou dar a minha experiência sobre como uma pessoa foi vítima de crime virtual e como isso foi tratado, porque a gente precisa lutar com isso e a gente precisa provar que a internet, ela não é terra sem lei. Tem pessoas morrendo por causa disso. Então esse vídeo é para todo o meu público que torce por mim, que está me acompanhando. E eu vou tentar me recuperar. Vou fraquejar algumas vezes, como acontece. Mas mesmo fraquejando, eu vou continuar dando passos lentos, cambaleando. Mas vou continuar andando. Eu posso parar para respirar um pouco. Mas isso não vai me impedir. Vocês não vão me impedir. Vocês podem até me matar, mas a minha luta não vai parar. Porque eu quero que outras pessoas se levantem. E para vocês que estão aí seguindo a página em questão, para vocês que eu não falo nem amigos porque eu não conhecia as pessoas, mas eu tinha uma consideração muito grande, um carinho muito grande para essas pessoas que seguiam essa página. Parabéns. Porque quem continua dando audiência, sendo mais um número para monetizar essa página, tá dando palco para um grupo de pessoas que está cometendo crime, que se acham que podem fazer o que eles quiserem na internet. Parabéns para vocês, e é por isso que eu, principalmente, turma da Coreia, parei de seguir vocês, porque não compactuo com isso, e eu realmente não esperava isso de vocês. Adoro, gosto do trabalho de vocês. Vocês são uma página muito competente naquilo que vocês fazem. Mas não posso admitir que vocês, sabendo disso, viram isso, apoiem isso. Que vocês vejam e finjam que nada aconteceu. Porque hoje em dia não dá pra você ficar em cima do muro. Não dá. Eu não vou ficar. Porque doeu em mim. E só eu sei o quanto doeu. E eu tenho certeza que algumas pessoas que me acompanham aqui vão entender a minha dor. Porque a minha dor é uma dor de outras pessoas que são tidas como minorias. E a gente precisa ser ouvido. E eu vou brigar. É isso. Desculpa o vídeo longo.